Então, boa noite, caros amigos. Eu, nesta questão, vou-me então propor a resolvê-la. Eu vou resolvê-la do modo mais simples que eu, digamos, encontrar no meu pensamento. O que se pretende é determinar e descrever geometricamente o domínio D da função f. Ora, esta função f que aqui está é uma função que está definida por ramos. Eu vou pensar, em primeiro lugar, neste ramo aqui, digamos, x² mais y² sobre seno de x² mais y², que, logo à partida, é definido para R2 tirando o 0, 0. Mas sem pensar em nada disso, não é? E de uma maneira extremamente simples, quer dizer, e isto voltando um pouco ao secundário, isto seria viável se e só se, quer dizer, o domínio da função de cima, que eu aqui vou designar esta função de cima, digamos, por um G, aqui um G de xy, e este domínio de G seria o conjunto dos elementos xy pertencentes a R2, tais que o seno de x² mais y² teria que ser diferente de 0. Isto é óbvio. É óbvio. Penso que estas coisas já foram entendidas no secundário, não tem assim grande dificuldade. Mas agora há uma coisa. Quando é que o seno de x² mais y² é igual a 0? Ponto de interrogação. O seno de x² mais y² é igual a 0. E agora vamos aqui abstrair um pouco, né? Não vamos pensar em x² mais y², vamos pensar apenas numa variável e pensar aqui num círculo trigonométrico. O seno de x é igual a 0, precisamente quando x é 0. E depois torna-se a 0 aqui. E depois torna-se a 0 outra vez. Quer dizer, é de sempre de pi em pi. Quer dizer, isto teria cabimento. O seno de x² mais y² seria igual a 0, se e só se o x² mais y² fosse igual a 0 mais kπ. Kπ. E agora a questão é esta, a questão que se levanta neste preciso momento é que o indivíduo tem que estar atento sempre para aquilo que nos é dado. Repare-se que eu tenho aqui a soma, né, de dois quadrados, e esses dois quadrados são números positivos, quer dizer, este k que aqui está não tem cabimento nenhum, mas francamente mesmo que não tem, se este k for negativo. Então, o que eu tenho que impor é que este k terá que pertencer a z+, para ser um número, não é? Para isto ter cabimento, a z+, mas tirando o 0. Tirando o 0. E porquê é que eu tenho de tirar o 0? Eu tenho de tirar o 0 porque a função já, quer dizer, está definida, não é? Para valores de xy diferentes, não é? De 0, 0. Portanto, eu quero é outros. Então, neste caso, eu vou ter x² mais y² diferente de kπ, com k a pertencer, não é? Neste caso, a z+. K a pertencer a z+. Z+. Aliás, quando se escreve z+, já se está a excluir o 0. Aliás, eu aqui não era necessário estar a escrever z+, excluindo o 0, porque o z+, já de si exclui o 0. Portanto, basta isto. Z+, portanto, são os números, quer dizer, 1, 2, 3, 4, 5, por aí adiante. E, portanto, nestas circunstâncias, isto aqui vai-me significar, não é? Se fosse igual,
vai-me significar uma família de circunferências, e aqui volto novamente ao secundário, uma família de circunferências cujo raio é raiz de kπ. Então, quando k é 1, claro, quando k é 1, fico com um raio que é raiz de π. Vamos supor que é aqui. Quando k é 2, vou ficar com raiz de 2π. Vamos supor que é aqui. Quando k é 3, claro, vou ficar com uma raiz de 3π. Vamos supor que é aqui. Então, o domínio da função dada há de ser, ela é definida para xy igual a 0, 0, portanto, o ponto 0, 0 está lá, ele está cá, está aqui. E depois quer dizer, será todo o R2 excluindo, não é, estas circunferências. Estas circunferências. Portanto, será tudo menos isto. Menos estas circunferências que eu para aqui desenhei, não é? Que eu para aqui desenhei. Quer dizer, será tudo, mesmo tudo, menos estas circunferências. Quer dizer, eu aqui poderia então, digamos, preencher isto tudo, não é? Preenchi isto tudo. Preenchia todo o R2, mas tirava-lhe, não era, estas circunferências. Mas, cuidado, incluiria o zero aqui. O zero, este ponto aqui estaria incluído o 0, 0, dado que a função é definida para xy igual a 0, 0. Seria assim desta forma, não é, que eu descreveria, não é, o domínio desta função. Agora, quanto ao cálculo do limite, quer dizer, eu quero calcular o limite de f de xy quando xy tende para 0, 0. Este cálculo estamos a aproximar do ponto 0, 0. O ponto 0, 0 é, portanto, um ponto de acumulação, ou seja, xy tende para 0, 0 de x² mais y² sobre seno de x² mais y². Ora bem, eu quero aqui fazer uma advertência. Isto aqui é uma função composta e repare-se que em primeira análise eu posso supor que tenho aqui uma função g que me pega num elemento, digamos que pertence a R2, vamos dizer que é o elemento xy, e o transforma num elemento de R, x² mais y². Depois tenho, digamos, uma função f que vai de R para R, que me pega num elemento de R. Esse elemento de R poderá ser este, se a composta estiver bem definida, evidente, poderá ser o próprio x² mais y², que é transformado, não é? Depois, não é? Nisto que aqui está. Basta que esta função f seja, digamos aqui, transforma um x em qualquer coisa da forma x sobre seno de x. Repare-se que se este x for x² mais y², então eu terei x² mais y² sobre o seno de x² mais y², como penso eu ser fácil de entender. Então, o f depois de g, e a palavra está mesmo bem dita, f após g, vai fazer o seguinte, vai-me levar de R2 para R. Quer dizer, isto é como um indivíduo andar de comboio ou andar de caminhoneta. O g leva-me de R2 para R, eu depois tenho que mudar em Aveiro, pegar num outro meio de transporte e ir, sei lá, de Aveiro depois para o Porto. Mas se eu tiver uma função funcional, que é a função f após g, eu vou logo da origem ao destino. E, portanto, está tudo bem. Agora, quanto ao limite de uma função composta, as coisas às vezes não são assim tão simples quanto aparentam. E vamos supor que eu tenho o limite
de E levantado a 1 sobre x quando x tende para mais infinito. E as pessoas fazem isto, né? Isto é igual a E limite de 1 sobre x quando x tende para mais infinito. E aqui tem um bocado de sorte. Peço desculpa. Aqui tem um bocado de sorte porque este limite aqui dá precisamente 0 e fico com E levantado a 0. Ora, se olharmos para a exponencial, para a função exponencial, que é uma coisa assim, o E levantado a 0 é 1. E, portanto, quer dizer, estou aqui em condições de definir, não é? De definir, quer dizer, digamos, a tendência, não é? A tendência do 1 sobre x, quando x tende para mais infinito, que é 0, eu estou em condições de definir o E levantado a 0 porque existe a imagem de 0 através da exponencial, que é 1. Mas se eu tivesse, por exemplo, o limite de E levantado a x quadrado mais x, quando x tende para mais infinito, claro, fazendo da mesma maneira, E levantado ao limite de x quadrado mais x, quando x tende para mais infinito, o que daria E levantado a mais infinito. Isto não tem cabimento nenhum. Não tem cabimento nenhum porque, reparem, não existe a imagem, não é, de mais infinito. Então, numa circunstância destas, como é que eu calcularia o limite? Só calcularia o limite através de uma mudança de variável, ver a tendência, não é? Então teria que fazer x quadrado mais x igual a um t. E sempre que o x tende para mais infinito, eu penso que é fácil de entender que o t também tende para mais infinito. Então, fazendo esta mudança de variável, eu ter o limite de E levantado a x quadrado mais x, quando o x tende para mais infinito, isto será o mesmo, através desta mudança que fiz, ter o limite de E levantado, digamos, a t, quando o t tende para mais infinito, e agora sim, eu vou à função exponencial e vou ver o que é que acontece quando o t é muito grande. E, portanto, vai ser, precisamente, como se vê aqui fácil, vai apanhar um número extremamente grande, tão grande quanto eu quiser, o que vai dar mais infinito. Portanto, isto tudo a propósito deste limite. Então, neste limite, o que eu terei que fazer é precisamente uma mudança variável, é fazer x quadrado mais y quadrado igual a um t, e ver a tendência que este t tem quando o par xy se aproxima de 0, 0. Quando o par xy se aproxima de 0, 0, não é difícil de perceber que o t tende a 0. Então, ter o limite de x quadrado mais y quadrado sobre o seno de x quadrado mais y quadrado, quando xy tende a 0, 0, isto é o mesmo que ter o limite, quando o t tende para 0, de t sobre o seno de t. Ora, este limite, como é já conhecido do 12º ano, penso eu, do ensino secundário, isto é o mesmo que ter ainda limite, quando t tende a 0, de 1 sobre seno de t sobre t. Aliás, é muito fácil mostrar que este limite tende a 1. Isto bastava-me pegar num círculo trigonométrico e mexer com triângulos, e facilmente eu demonstraria que este limite aqui de seno de t sobre t seria 1. Também, de outra forma, digamos, um pouco mais prática, vocês têm, sei lá, regras, se me souberem que este limite está a 1, regras do L'Hopital, de Cauchy, estando em condições de as aplicar, portanto, mostrar que o limite é 1. Então, isto é o mesmo que ter o limite de um cosseno é o cosseno dos limites, isto é igual a 1 sobre o limite de seno de t sobre t, quando t tende a 0. Se este limite é 1, eu vou ficar com 1 sobre 1, o que me dá 1. Então, neste caso, eu fiquei a saber que o limite me deu 1. Se o limite me deu 1, e se eu quero analisar a continuidade da função,
Ora bem, isto da continuidade da função, assim, de uma maneira um bocado, digamos, a falar português, a função é contínua no ponto P0 igual a 0, ou seja, xy igual a 0, 0, se o limite, quando xy tende para 0, 0, da função f de xy for igual ao f de 0, 0. Mas o f de 0, 0, neste caso, é precisamente igual a 0. E o limite deu-me 1. Quer dizer, o limite de f de xy, quando xy tende para 0, 0, deu-me precisamente igual a 1, que é diferente do f de 0, 0, dado que o f de 0, 0 é precisamente 0. Portanto, a função não é contínua. Não sendo contínua, dou um passo mais adiante. A função também não é diferenciável. Cuidado com a definição de diferenciabilidade em Rn, que é, digamos, é preciso ter cuidado com as generalizações quando se passa de R para Rn. Quando se passa de R para Rn, não é bem a mesma coisa. E às vezes aqui há que entender também algumas coisas sobre transformações lineares. O que eu quero dizer é que sempre que eu tenho A implica B, quer dizer, se chover então vou ao cinema, se chover então vou ao cinema. Isto não me quer dizer que se não chover então não vou ao cinema, mas isto quer-me precisamente dizer que se não for ao cinema, então não chove. Aliás, isto aqui demonstrar-se-ia facilmente para quem tem alguns conhecimentos de cálculo proposicional. Então, mas isto é importante, porque eu ter A implica B é o mesmo que ter não B a implicar não A. Então, há uma coisa que se estudou, é que se f é diferenciável em P0, então f é contínua em P0. Então, por aquilo que eu disse, aqui bem escrito, né? A negação então aqui do consequente, ou seja, se f não é contínua em P0, isso implica que f não é diferenciável em P0. É importante saber manejar isto. Eu dei assim um passo mais adiante, porque aparecem muitas questões em que se pergunta, não é, a continuidade, depois pergunta-se a diferenciabilidade, as pessoas fazem contas, e às vezes é só preciso saber os conceitos para chegar a determinadas conclusões. Portanto, muito boa noite, meus amigos, espero que tenham gostado deste vídeo e, sempre que puder, dentro da minha experiência, contribuirei para este grupo.